Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Não repara não que é bastante coisa hoje. Vou abrir aqui, porque senão não vai caber. É bastante coisa. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanham, que eu vou fazer a leitura, irmão, e o conteúdo bíblico de estudo. Daniel, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Os irmãos acompanham, eu acompanho aqui em cima. A tradução acho que é igual a que está aqui atrás de mim, tá bom? Quero confessar aos irmãos que o pastor já havia pedido para trazer esse estudo, mas eu acompanhando, eu já acompanho sobre o fim de todas as coisas, mas tem algumas pessoas que são assim curiosas para saber o dia de amanhã, né? As pessoas procuram zodíaco, esse negócio assim, mas esquece, né, que as coisas não são bem por aí, né? Então acompanha o arrebatamento da igreja desde o dia 15 de agosto de 1991, foi o dia que eu aceitei a Cristo. De lá para cá eu comecei a ler a Bíblia, e assim, novo convertido, quando começa a ler o livro de Mateus, e lá nas profecias que falam sobre, né, que haveria guerras, rumores de guerras, né, princípio de dores, assim, para novo convertido, um pouco assim, meio assustador, achando, o nosso Senhor vem amanhã, né? E eu comecei a largar de fazer um monte de coisa, achando que o arrebatamento da igreja, conforme eu estava lendo, ia acontecer já no outro dia. Hoje já estava até que atrasado esse dia, né? Mas depois a gente vai estudando cada vez mais, se aprofundando, a gente vai entendendo que os princípios de dores seria algo que antecederia o arrebatamento da igreja. Então, para que a gente possa entender o livro de Apocalipse, a gente tem que voltar um pouco atrás no livro de Daniel, que é como se fosse o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. E também no Antigo Testamento nós temos figuras que mostram, e também no Novo Testamento prova que Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Então, algumas pré-figuras do Antigo Testamento, talvez a gente lê, nem assim a gente lê, mas a gente vê uma história, né? Mas uma pré-figura que mostra que Jesus, que o nosso Deus, virá buscar a sua igreja, né? Nós temos, assim como o povo de Israel, como a meninas dos olhos de Deus, ou seja, qualquer poeira que a gente pega, que afeta os nossos olhos, a gente praticamente fecha o olho e é um incômodo gigantesco para todo o nosso corpo, né? Assim Deus trata a sua igreja e o povo de Israel como menina dos olhos de Deus, ou seja, Deus não permitirá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação, né? Conforme diz a Bíblia, o povo de Israel, irmão, vai passar, né? A nação de Israel passará, mas a igreja não. A igreja, ela é comparado à noiva de Cristo, né? E nós, como os esposos, tivemos a nossa noiva, né? A minha esposa, nós procuramos tratar muito bem e guardar a nossa esposa de todo mal, principalmente quando ela estava grávida, aí que tem que tratar bem mesmo. Vamos lá, irmão. Daniel capítulo 9, versículo 20, que diz assim: interpretação de Gabriel da visão das 70 semanas. Estava eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e derramando as minhas súplicas diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Versículo 21.
Estando eu, falando ainda em oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, o qual eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou à hora do sacrifício da tarde. 22. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para te dar sabedoria e entendimento. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te esclarecer isto, porque tu és o homem muito amado. Considerado, pois, a palavra e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão e para pôr fim aos pecados, e para fazer reconciliação pela iniquidade e introduzir justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe, pois, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. E 72 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 70 semanas e 2 semanas será tirado o Messias, mas não por si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim da guerra, desolações estão determinadas. Versículo 27. Por uma semana firmará o pacto com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta, e depois, com a multidão das abominações, virá o assolador, até que venha a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é o versículo 27. Poder sentar, irmãos. Irmãos, para entendermos um pouco sobre Daniel e o fim dos tempos, peço ao nosso irmão Eduardo, por gentileza, que coloque, deixa eu ver qual vai ser a imagem melhor que vai ficar aqui, irmão. Outra. Tem a outra? Os irmãos precisam se levantar. Não, essa é a do Apocalipse. Essa, outra. Vê se tem essa daqui, irmão. Eu acho que eu não te enviei, né? Ah, essa daí. Isso, tá certo. Aqui, para os irmãos que estão aqui não ficar se torcendo em ver. Ah, agora aumentou, ficou melhor. Maravilha. Senão os irmãos vão se curvar e nós estamos numa certa idade, porque a gente se torcer, né, a coluna pode ir para o brejo. Para que possamos entender o que os irmãos estão vendo aqui, irmão, tira um pouco do zoom. Tira só um pouquinho. Isso, aí já dá para compreender. Aqui no começo, que foi a reconstrução do templo, que os irmãos estão vendo aqui, lá se foram 7 semanas, que foram 49 anos, né? E depois mais 62 semanas, que foram 434 anos, ou seja, se for pegar essa somatória aí, irmão, vai dar 469 anos, 469 semanas, ou seja, ainda vai faltar uma semana. Mas por que essa semana ainda não se cumpriu? Que essa semana ela se cumprirá, irmão, na grande tribulação, ou seja, a igreja, irmão, ela é um mistério. Quando o profeta Daniel teve essas visões, irmão, o que aconteceu? Estava determinado, o anjo falou claramente, está determinado para o seu povo, para a nação santa, 70 semanas. E os irmãos reparem que no Antigo Testamento, nenhum profeta falou de igreja, não foi? Então existe um mistério muito grande aí, irmão, porque as 70 semanas, 69 semanas se cumpriram, falta uma semana, e nesse meio aí foi o período que a igreja entrou, ou seja, quando foi profetizado que viria o Messias, quando Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, se completou, irmão, as semanas que foram determinadas para aquele povo ali com o surgimento do Messias. Então, o povo que estudava lá naquela época, quando Jesus nasceu, já sabiam das profecias que Daniel já havia falado, do que o anjo havia
falado e interpretado para Daniel. Mas muita gente não entendeu e não compreendeu e não aceitaram aquele Messias, o Messias que nós cremos e entendemos, né, que é o Salvador do mundo. Por isso que a igreja entrou, né, porque foi aberta essa lacuna, ou seja, para os gentios. Os discípulos começaram a sair pregando o evangelho e o povo judeu, muitos não aceitaram o Messias que surgiu como Salvador. Por isso que os sacerdotes, doutores da lei, que conheciam as profecias, o rejeitaram, porque, mas filho de um carpinteiro, um pobre, nasceu numa manjedoura, não havia estalagem, esse aí é o Messias que nós estamos aguardando, ou seja, nem acreditar que Messias seria Deus, que seria o nosso Senhor, eles não acreditavam que o Messias seria o próprio Deus. Vai vir um profeta, alguma pessoa com o nome de Messias, de Cristo, que salvará, né, o seu povo da assolação, principalmente naquela época, que era do povo romano. Então havia uma assolação, uma cobração de impostos, era pesado para o povo judeu daquela época. Então, quando surgiu o Messias, acharam que vinha um grande guerreiro, tipo um Davi, que iria libertar a nação de Israel do jugo dos romanos. Mas não foi isso. O Messias, quando surgiu pregando uma coisa totalmente diferente, veio trazendo o amor, né, a libertação dos cativos, das pessoas que estavam doentes, né? E as curas que Jesus manifestou naquela época demonstrava que ele era o Messias prometido. Até que muito povo judeu creram e acreditaram, até porque o profeta Jeremias, Jesus amado, que começou a batizar, João Batista, né? Muitos dos povos que ali estavam, dos judeus, começaram a crer, né, que João Batista era o profeta enviado por Deus e começou a batizar para o batismo do arrependimento. Quando o Messias se manifestou, houve o quê? Um sinal. Já foi falado para João Batista que quando essa pessoa se manifestar, quando o Messias se manifestar, haverá o quê? Sinal, irmão. Deus trabalha através desses sinais. Deus nunca deixou o seu povo confundido, irmão. Deus, quando falou para o profeta Daniel, falou, o sinal é esse, são tantas semanas que vão se cumprir, né, que surgirá o Messias, né, e para o seu povo está determinado 70 semanas. Então, quando o Messias surgiu, que foi se batizar, houve um sinal que foi falado para João Batista, sobre aquele que repousar o Espírito Santo, esse aí é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Quando João Batista viu que o Cristo estava vindo até ele falou, eu é que preciso ser batizado por você, e vem tu a mim, e Jesus falou, deixa por agora que se cumpra toda a profecia. E quando Jesus foi batizado, que saiu das águas, o que veio? O Espírito Santo em forma de pomba sobre o Cristo. Esse aí é o Salvador do mundo. Teve certeza absoluta, irmão. Deus trabalha através de sinais, irmão. Deus alerta a sua igreja, irmão, sobre o arrebatamento que virá através de sinais. Deus está despertando o seu povo durante alguns anos para cá, através de sinais. E os sinais hoje estão muitos e muito evidentes. Todas as pessoas que eu procurei estudar sobre escatologia, sobre os sinais do fim, praticamente todos eles estão falando, o que falta hoje para Jesus voltar, para o arrebatamento da igreja? Ora, nós estamos vendo uma guerra para tudo quanto é lado, ou seja, já houve fatos de algumas guerras, sim, guerras que iniciaram, guerras que cessaram, né? Mas nos nossos dias de hoje, mano, se iniciou alguns anos atrás aí, o que aconteceu, mano? O Hamas fez um ataque violento contra Israel, pesadíssimo, foi uma coisa, se os irmãos forem no site do Hamas, eu acho que ainda está em evidência ainda hoje, os irmãos vão ver coisa ali, irmão, que até para falar é difícil, né? Algumas pessoas que é de partido de esquerda, americanos,
né, que era contra a ofensiva de Israel e correr atrás das pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, né, os partidos de direita, que era a favor que Israel fizesse a contrapartida de ir atrás do seu povo que foi sequestrado, mas eles tinham todas essas imagens que foram gravadas, mas algumas foram proibidas de circular pelas redes sociais, porque foram coisas terríveis, ou seja, pegaram todos esses repórteres, essas pessoas de esquerda, colocaram num cinema e mostraram tudo aquilo que o Hamas filmou, fizeram com mulheres grávidas, com homens, com crianças, mostrando, irmão, saíram de lá passando mal. Ou seja, os que eram contra a ofensiva de Israel começaram a ficar a favor, porque o negócio foi horrível. Não tem como colocar imagem dentro da igreja que os irmãos vão ficar assustados. É horrível. Quem não tiver estômago, não entre no site para querer ver de curiosidade, é melhor não ver, porque o negócio é terrível. Até para falar dentro da igreja é difícil. Então vamos lá. O que significa, irmão, escatologia, né? É uma palavra assim, um pouco diferente. Escatologia, irmão, quer dizer o estudo das coisas que devem acontecer até o fim do mundo. Algumas pessoas dizem, vai vir o fim do mundo, o mundo está se acabando. Então é o estudo que as coisas que devem acontecer até o fim do mundo. Ou seja, na Bíblia, irmão, eu tenho certeza de uma coisa, vai acontecer. Se cumpriu na íntegra toda a profecia de Daniel, nas semanas que foram cumpridas, né, quando Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, mas se cumpriu na íntegra. Então todo mundo sabia que o nosso Senhor se manifestaria em Israel com o seu povo na entrada triunfal, mas então tinha data marcada. Para o arrebatamento da igreja, irmão, não existe data. Não vai atrás, irmão, dessas pessoas que tentam marcar data, que eu já venho acompanhando isso durante anos e anos e anos, né? No ano de 1999, dia 31 de dezembro de 1999, alguns meses antes, tinha mais dezenas de pessoas dizendo, usando até a Bíblia, dizendo o quê? Tem um versículo bíblico que diz que um ano para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Aí fizeram essa somatória e dava 2000. Aí disseram que Jesus vai vir na virada do ano de 1999 para o ano 2000, e já estamos em 2025. E não se cumpriu. Então não tem data para vir, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia do arrebatamento da igreja, irmão, não se encontra na Bíblia. Não adianta fazer conta, não adianta querer pegar data festiva de Israel, pegar profecias que alguém profetizou. Não existe data. Agora, o que não falta nada. Não falta praticamente nada. Ou seja, os irmãos que estão acompanhando a geopolítica. Lá em Israel, já elegeram um sacerdote. Templo, né? Porque o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Né? O templo foi destruído, então até então não tem sacrifício, não tem nada disso. Quando o novo templo for construído, aí se iniciará de novo os sacrifícios, tudo isso aí. Né? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente, amém? Então vamos lá. Escatologia é o estudo das coisas que devem acontecer até o fim do mundo. Ou seja, vai acontecer. Biblicamente não tem jeito. Vai acontecer de uma forma ou de outra, conforme a gente pode imaginar, deduzir. As profecias bíblicas, elas vão acontecer. Não vai adiantar presidente, governadores fazer um campo de força para nada acontecer, não tem jeito. Essas coisas irão acontecer. Vários nomes dados para os períodos de tribulação. Está lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Tempo de angústia de Jacó. Né?
Isso aí, tudo que se fala sobre a tribulação que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que é a 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11, tempo de angústia. Apocalipse capítulo 6, versículo 17, o grande dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, hora da provação. Isaías capítulo 26, versículo 20, a indignação. Mateus capítulo 24, versículo 9, 21 e 29. Marcos capítulo 13, versículo 19 e 24. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Todos eles falam do dia da grande indignação de Deus. Joel capítulo 1, versículo 15 e 21, dia do Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, que também fala do dia do Senhor. São as pré-figuras que diz que vai vir o grande dia da grande tribulação, amém? Vamos lá. O que significa, irmão, fim dos tempos? Tanta gente fala sobre isso aí, irmão. É profecia de Nostradamus, né? Muita gente quer falar sobre os fins dos tempos. Mas as pessoas esquecem que tudo está cronometrado pela Bíblia. Livro de Eclesiastes nos diz que tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de cair, tempo de se levantar. Então, por Deus, todo o tempo está estabelecido por Ele. Então, não tem como a gente marcar uma data de arrebatamento da igreja, não tem como a gente marcar isso e aquilo, porque o tempo é determinado por Deus. Nós temos o que? Por Deus que foi nos dado o quê? Sinais que demonstraria, né, que o Messias, não podemos nem mais dizer que Jesus está voltando. Para ele estar voltando, eles teriam que estar a caminho. Ou seja, para mim chegar até lá do outro lado, eu teria que estar o quê, irmão? Caminhando para mim chegar até lá. Então esse tempo está determinado, irmão. O dia e a hora que Jesus vem buscar a sua igreja, ele não está voltando, ele virá. Ou seja, é uma afirmativa bíblica dizendo que Jesus não está voltando. Ou seja, Jesus virá no tempo e na hora que Deus determinou pelo seu próprio poder. Vamos lá, irmão. A Bíblia fala sobre o fim dos tempos em várias passagens. Vejamos algumas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 20. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a eles em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. O fim só virá no tempo determinado, que está lá em Daniel capítulo 11, versículo 27. Desde o início faço conhecido o fim, que está lá em Isaías capítulo 46, versículo 10. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Mas o que é o fim dos tempos? Tempos do fim, consumação dos tempos, ou últimos dias. Nesse contexto, a palavra tempo refere-se à duração respectiva de eventos que vem originar o período e épocas, anos, décadas, meses, dias, horas, etc. As escrituras sagradas abordam os tempos como periódico, ou seja, em fases ou eras. Cada período é o que determina o início e o fim. O livro de Eclesiastes, conforme a gente já falou, no capítulo 3, versículo do 1 ao 8, fala que tudo tem o seu tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. O fim dos tempos está atrelado às profecias, iniciado em Gênesis, finalizado em Apocalipse, determinando assim a história bíblica, onde Deus julgará a terra, onde os injustos experimentarão a ira do juízo divino. Após o juízo, um novo tempo virá, onde o novo céu e a nova terra será estabelecido, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 21. O fim dos tempos virá após o cumpridos os sinais descritos por Jesus em seu sermão escatológico, encontrado nos evangelhos de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, e algumas referências no capítulo 17.
Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ponto. Ou seja, o ladrão, quando ele vem, ele não anuncia que virá. Mas nós temos que estar o quê? Atento, porque se ele vir, nós temos que estar o quê? Apercebidos. E vamos estar o quê? Preparados. E como é que a gente se prepara antes que o ladrão venha roubar alguma coisa? Exemplo, é somente um exemplo, tá, irmão? A igreja aqui por lá de dentro, ela não tem porta, então existe uma facilidade de se apagar todas as luzes, alguém vir lá de fora, entrar e surrupiar alguma coisa, né, com facilidade. Mas se nós tivermos com nossas precauções e colocar trancas e fechaduras, nós já estamos o quê? Se preparando para que, se o ladrão vier, ele não vai conseguir entrar. Ou seja, ele não vai conseguir roubar nada. Amém? Então vamos lá. Eu parei no ponto. Agora deixa eu ver onde eu parei. Não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 5. Em suma, o fim aponta para o início. Salomão escreveu: o melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. É tempo de prestarmos atenção aos sinais. Temos que estar atentos ao quê? Aos sinais. Tempo de arrependimento, tempo de limpar as nossas vestes, tempo de guardar com alegria o dia glorioso do Senhor. Isso é um estudo, irmão. Olha como é que é a importância da escola bíblica dominical nas igrejas. Irmão. Isso é um estudo bíblico que foi tirado da lição do jovem, né, do dia, a lição de número 8 do terceiro trimestre de 2024. E eu guardo tudo isso, vou estudando tudo isso aqui. Tudo isso. Está tudo aqui, irmão, documentado e imprimido. Escatologia de Daniel. Foi a lição dos jovens do ano de 2024. Então vamos lá, irmão. Para que possamos entender, irmão, o porquê que existe esse parêntese entre essas 69 semanas que Daniel profetizou e ainda não se cumpriu essa última semana, né? Que abriu essa lacuna, abriu essa, tipo assim, como é que eu vou dizer, uma brecha que chegou à igreja. A igreja é um mistério de Deus. No Antigo Testamento não fala sobre igreja, os profetas não viram a igreja. Então a igreja é na era de Cristo, quando Jesus morreu, mas se estabeleceu, né, a era cristã. Então abriu esse intervalo aí. Deus é como se tivesse um cronômetro, e Deus falou: stop. Era da igreja. Então a última semana ainda irá se cumprir, né? Então por que é que a igreja, todo mundo fala que a igreja não passará pelo grande dia do Senhor, pela grande tribulação, conforme a gente já estudou um pouco aqui? Vou explicar para os irmãos, tentar explicar. Como é que no Antigo Testamento tem essas pré-figuras que diz que Deus livra o seu povo de alguma coisa que vai acontecer, que assim, coisas pesadas que iriam acontecer. Vamos lá, Antigo Testamento. Noé. Quando Deus falou com Noé, falou assim: eu te vi um homem justo nessa geração. Deus viu através de Noé, sua família, o quê? Vocês são pessoas justas. Ou seja, na época de Noé, as coisas estavam ficando horríveis. Diz a Bíblia que o pensamento do ser humano era tão ruim que era mal continuamente. Ou seja, só pensava o que não prestava e era uma coisa corriqueira. Mas Noé e sua família, Deus viu que justiça, um homem que era separado, que não cometia tudo aquilo que aqueles povos faziam. Então Deus falou para Noé o quê? Constrói para você e para a sua família uma arca,
Vocês vão entrar nessa arca e eu vou destruir, vou acabar com todo ser humano na face da terra. E o que Noé fez? Temeu a Deus e construiu a arca. A arca ela é uma pré-figura da presença de Deus, né? Quando a arca foi construída um pouco mais, a arca do concerto foi construída um pouco mais à frente, ela representava o que? A presença de Deus. Então, quando Deus determinou para que Noé construísse a sua arca, Deus queria o quê? Livrar Noé e a sua família daquilo que ia acontecer no restante do globo terrestre, que foi o dilúvio. Então, o dilúvio veio, mas a arca estava sobre o quê? Sobre tudo aquilo que estava acontecendo do lado de fora. Então, o povo de Deus, o Noé e sua família, que eram ali o princípio do povo de Deus, eles foram salvos, foram protegidos através da arca. Todas as pessoas que estavam fora sucumbiram, provaram da ira de Deus. Viram que Noé construiu a arca. Jesus também no Novo Testamento também falou sobre isso, como nos tempos antigos, né? Veio o dilúvio e consumiu a todos. Noé construiu a arca, Deus livrou Noé, sua família, construiu a arca, e todo aquele povo que estava com seus pensamentos pecaminosos contra Deus, todas aquelas pessoas morreram no dilúvio. Mas Noé e sua família estavam aonde? Na arca. A arca não passou pelo dilúvio. O dilúvio aconteceu, mas a arca foi salva. Todos estavam na arca, todos estavam na presença de Deus, foram salvos. Isso é uma pré-figura do arrebatamento da igreja. Todo o globo terrestre sofrerá com a ira de Deus, mas a igreja não estará mais aqui. Tem mais pré-figura do arrebatamento da igreja? Tem, no Antigo Testamento. Quando Moisés, foi falar para Faraó, e que Deus falou que ia enviar os seus sinais no Egito, tudo o que estava acontecendo de ruim no Egito não acontecia aonde o povo de Deus estava separado. Veio praga, de tudo que coisa que não presta, piolho, sapo, as águas se tornaram em sangue, né? Um monte de sinal, um monte de sinal. Mas aonde estava o povo hebreu, não aconteceu absolutamente nada. Isso é uma pré-figura do arrebatamento da igreja. A igreja é algo especial para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se você fosse, a menina dos olhos de Deus, irmão. Você mesmo não consegue, colocar o dedo na sua íris, porque incomoda, irmão. Então Deus não vai deixar nenhum de nós, todos aqueles que permanecerem fiel, não provarão do grande dia do Senhor, do grande dia da tribulação que há de vir sobre todo o globo terrestre. Deus dará livramento para a sua igreja. Agora, todas as pessoas que se desviarem, que não querem participar do arrebatamento da igreja, infelizmente, ficarão aqui com seus pecados. O que tem muita gente dando ouvido somente aos ensinamentos, né, de prosperidade. Nós temos que ser ricos aqui nesse planeta. Teoria da prosperidade, isso. Muita gente falando nisso. Você entra pobre na igreja e você tem que sair milionário. Aonde é que está na Bíblia, que você tem que o reino de Deus é comida e bebida? É virtude, mano. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos trazer uma herança financeira. Tudo isso aqui, irmão, vai passar. Olha um pequeno sinal, mano, um pequenininho sinal. Há alguns anos atrás, irmão, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Uma pequena chuva, vamos dizer assim, que o dilúvio foi algo extraordinário, mas foi uma pequena chuva que, né, esculhambou com tudo. Irmão, ali teve igreja evangélica, igreja católica, tinha pessoas que eram bem-sucedidas, empresas de grande porte, pessoas pobres, todo mundo perdeu, irmão. Então, o que estava salvo em banco, foi salvo, que é a parte financeira. Agora, a parte material, se acabou tudo na água.
Então, para que, irmão, que eu vou ter que ficar insistindo ou pedindo a Deus, Senhor, eu quero ser milionário para dar grande dízimo, para dar grandes ofertas? Isso pode ser uma mentira do meu coração, mano. Se eu do jeito que eu estou hoje, se eu não for fiel, mano, e Deus vai me colocar no muito, irmão? Se com o que eu tenho hoje, irmão, eu consigo ser fiel a Deus, se eu for milionário, você? Se eu morasse em Dubai, irmão, lá acho que não tem nem igreja. Eu ia morar, se eu fosse trilionário, morasse em Dubai, eu ia pegar avião ou jatinho para assistir culto em Ponto Chique. Duvido, irmão. A carne ia falar mais alto, ele está lá em Dubai, né, cheio dos ouros, da prata, dos bronze, né? Então, mano, cai por terra essa teologia da prosperidade. Tudo que nós temos hoje, irmão, vai ficar, que quem quiser ficar, irmão, com o meu carro, fica com o meu carro, o governo do estado, presidente, conta bancária, fica tudo aí, irmão. O que eu quero, irmão, é participar do arrebatamento da igreja, irmão. O que vai ficar aí, irmão, vai ficar aí, irmão, para quem quiser. E não vai desfrutar muito tempo não, irmão. Que após o arrebatamento da igreja, não muito tempo, a gente vai estudar um pouco mais à frente esse negócio aqui, que virá a assinatura, né, do acordo de paz. Aí, mano, se prepara. Os sinais vêm antes, demonstrando que virá o arrebatamento da igreja, amém? Então, vamos lá, irmão. Mais um sinal, mais uma palavra bíblica, que virá, que Deus livrará o seu povo da grande tribulação. Falamos aqui de Noé, falamos aqui de Moisés, né? E tem a passagem, mano, de Sodoma e Gomorra. Presta atenção, mano, enquanto a igreja está aqui, irmão, né, o anticristo ele não se manifesta. Porque o que impede dele se manifestar é justamente a igreja. Então vamos lá, irmão. Quando os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, quem se encontrava lá, irmão? Ló e a sua família, mas foi ele que escolheu aquele lugar lá, irmão. Né? Então vamos lá. Quando o anjo falou que ele tinha que sair, irmão, rapidamente, o que ele tinha que fazer, irmão? Pega tudo que você tem, a sua família, ó, perna para quem te quer, porque enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer nada. O Deus vai destruir essa cidade, mas enquanto você estiver aqui, nada pode ser feito. E Ló pegou a sua família e suas filhas, e ó, saiu, mano. Quando Ló saiu, o que aconteceu, irmão? Começou a chover fogo e enxofre sobre a cidade, irmão. Ou seja, Deus tira, irmão, o seu povo daquilo que vai acontecer, irmão. Deus tirará a sua igreja, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Cristo, tirará a sua igreja daquilo que está para acontecer, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Deus tem se preocupado, mas com o seu povo. Deus tem se preocupado com nós, irmão. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós, irmão, fique aqui para atestar daquilo que vai acontecer. Na grande tribulação, irmão, haverá salvação de almas? Sim, irmão. Nós vamos ver isso mais à frente. Né? Diz a Bíblia, se eu não estiver enganado, no Salmo 136, vamos dar uma lida rápida no Salmo 136, irmão. Salmo 136, eu acho que é o 136. Isso. Nós não vamos ler todos, tá, mano? Todos os versículos. Os irmãos podem reparar que são 26 versículos. Vou ler só o primeiro, os irmãos acompanham aí. O título aqui na minha Bíblia diz assim: Misericórdia de Deus. Que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para... Deus tem misericórdia, irmão, do seu povo. Deus tem misericórdia da humanidade. Após o arrebatamento da igreja, irmão, a igreja estará nas mansões celestiais,
No livro de João, capítulo 14, versículo 16, existe uma promessa bíblica que Jesus falou: para onde eu vou vos preparar o lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmão, quando Jesus fala muitas, não é 10, 20, 100, 1 milhão, 3 milhões, são milhares e milhares e milhares e milhares de casas para os crentes que já morreram em Cristo e daqueles que serão arrebatados no dia do Senhor. Na nossa imaginação, irmão, parece assim, mas são muitos crentes, tem que ter muita morada. Irmão, o céu é... Se o planeta Terra, que é um globo terrestre, né, que foi criado por Deus, e ainda existem outros planetas, se na Terra, mesmo com todas as construções já avançadas que nós temos hoje, né, nós vemos que existe milhões de pessoas em todo o planeta. Se nós vemos que o planeta Terra é grande, irmão, imaginemos o céu. É imensurável. Irmão. E o que tem lá, irmão, nossos olhos, a gente pode imaginar milhares de lugares lindos e maravilhosos que nós temos no planeta Terra. Nada se compara ao que Deus preparou para a sua igreja. Irmão. Vale a pena, irmão, permanecer fiel, irmão. Vale a pena, irmão, continuar chorando, vale a pena, irmão, continuar contribuindo, ajudando na obra de Deus, pregando a palavra de Deus, sofrendo por causa do Evangelho, sendo caluniado, sendo talvez assim, encarnado por outras pessoas. Tu é besta, tu é maluco, ficar indo para a igreja, contribuir com dízimo, oferta, enchendo o bolso de pastores, e isso e aquilo. Você poderia estar curtindo a sua vida, você poderia ter ido lá no show da Lady Gaga, né, se divertir, fazer isso e aquilo. Não estamos perdendo tempo, ou seja, estamos ganhando tempo. Enquanto todas essas pessoas procuram as diversões do mundo, mano, nós estamos procurando o quê? Fazer cada vez mais, nos santificando, nos preparando para esse grande dia. Vai chegar, irmão. Vai chegar esse dia. Está chegando esse dia, irmão. Uma hora isso vai acontecer, irmão. Se cumpriu nas promessas que o anjo fez para Daniel. Vamos lá, irmão. O que está demonstrando que Jesus, que o dia do arrebatamento está muito próximo? Pode ser a qualquer momento. Vamos lá. Jesus falou, irmão, em algumas profecias, até no Antigo Testamento, que diz que haveria o quê? Rumores de guerra, muitas guerras, isso e aquilo. Só que nos nossos dias atuais, as guerras estão diferentes do que era, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, né? Naquela época era mais na pólvora, na bomba, no tanque de guerra, no avião e por aí fora vai. Nos nossos dias atuais, as guerras estão muito mais avançadas, ou seja, são poucos homens indo para a batalha e nós temos o quê? Muitos drones com bombas, ou seja, o uso da tecnologia para o mal. Então, grande parte desses bombardeios que os irmãos vê da Rússia, deixa eu ver se eu anotei aqui, Ucrânia, né, grandes bombas que chegam lá, irmão, são através de drones, são através de tecnologia. Israel também, com o uso da tecnologia, se protege como? Com o domo de ferro. Né? Algumas bombas podem até ultrapassar essa resistência, mas são muito pouco. E, para nossa surpresa, nos nossos dias atuais, mano, a nação de Israel é o país mais seguro para se viver hoje. A gente acha que estão muito, muito bem aqui no Rio de Janeiro. E olha, mano, que aqui só Jesus na causa, só Deus para nos proteger, mano. Porque aqui, mano, aqui nessa parte aqui de Padre Miguel, mano, graças a Deus estamos assim, até numa boa paz. Agora, para quem mora em Jacarepaguá, Curicica, aquelas bandas dos irmãos estão acompanhando pela TV, irmão, as igrejas que ali estão, mano, só a misericórdia de Deus, mano. Só crente mesmo para ir para a igreja, mano. Só quem pode mesmo, que o negócio está terrível. Então, para aqui, mano, graças a Deus, então até numa certa paz. Então, os irmãos acompanharam aí no livro de Salmo, que diz o quê, irmão?
que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então, após o arrebatamento da igreja, continuará com salvação, porque muita gente não vai aceitar, vai ter entendimento bíblico que aquele Messias que vai surgir lá, esse falso Cristo, né, esse negócio, tem alguma coisa errada aí, né? A igreja vai demonstrar que foi arrebatada acima, porque vai ter um sumiço de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Então, pode ser que surja uma mentira aí, irmão, dizendo que foi a astronave, ETs que levou esse povo. Vai surgir isso e muita gente, infelizmente, vai acreditar. Só que vai ter crente que vai estar afastado dos caminhos do Senhor, vai perceber logo, opa, alguma coisa aconteceu aí. É muito crente que sumiu de uma vez só. Tem alguma coisa errada aí. Aí vai ter esse tratado de paz, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Quando, irmão, o anticristo, ele atestar esse documento de paz de 7 anos, se inicia a grande tribulação. Aí será, depois a gente vê tudo isso aí, né? Senão a gente vai pegar o fim para o meio, né? Depois a gente vê mais isso aí. Então vamos lá. As guerras. Vários países estão envolvidos em conflitos armados, incluindo guerra entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, a invasão da Rússia da Ucrânia, conflitos menores em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria. Além disso, há conflitos internos entre países como a Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Haiti, conflito étnico e religioso em vários outros lugares. Amém? Então nós estamos vivendo aí, irmão. E por último, nós temos uma guerra que está aí, irmão, muito perigosa, que é a Índia com o Paquistão. Irmão. Esses dois países têm bombas nucleares. Irmão. Tomara que não faça disparo, irmão, porque vai ser centenas e centenas de vidas que irão se perder. E eu não vou, irmão, ser leviano aqui dizendo que o presidente dos Estados Unidos é o anticristo, que ele está tratando de fazer uma certa paz aí. Eu não vou ser leviano dizer que é ele, porque a gente tem que esperar os sinais começarem a acontecer. Quando sim esse tratado de paz for concretizado, aí a gente pode dizer quem ficou. A igreja será arrebatada antes. Aí quem ficou vai ter certeza que agora se iniciou a grande tribulação. Amém? Algum irmão tem alguma dúvida até aqui, irmão? Sobre as 70 semanas? Só vai faltar, irmão, cumprir uma semana que vai ser mais lá para frente. Então, as 69 semanas de Daniel já se cumpriram. Tá bom? Então, vamos lá. Para encerrar, irmã Jaqueline, prepara o hino 300 aí. Toma aqui, ó, tem a harpa aqui. Ó. É um irmão estudado. É isso aí que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Preparou aí? Isso, prepara aí o hino 300. Então, vamos lá para encerrarmos. Tá. Só para lembrar, irmão, o EBOM que nós teremos agora em junho, eu esqueci a data. Se os irmãos puderem acompanhar o EBOM através do canal do YouTube, da nossa matriz, irmão, aproveite, irmão. Se for liberado, irmão, aproveite. Por quê, irmão? Vai falar um estudo sobre família, e quem vai ser o palestrante vai ser o nosso pastor. Ai, Jesus amado, estava com ele em memória agora, daqui a pouco eu lembro. Ele é do nosso canal do YouTube da igreja de Madureira. Estava com ele na mente, agora eu esqueci. Não vou lembrar mesmo. Não adianta. Se eu não escrever, eu não lembro. Então vamos lá.
70 semanas de Daniel, mano. Daniel estava fazendo o quê? Estava em oração, mano, pedindo perdão pelo seu pecado, pelo pecado do seu povo. Isso é uma grande demonstração, mano, de arrependimento. Enquanto Daniel estava orando, estava buscando a Deus, Deus enviou o que? Uma resposta para Daniel, ou seja, as 70 semanas que estão determinadas é para o seu povo, ou seja, o cumprimento dessas profecias é para a nação de Israel, e até a última semana. Por quê, irmão? A nação de Israel, eles não aceitaram a Cristo como Salvador, correto? Então, a nação de Israel, ela prosseguirá após o arrebatamento da igreja, ou seja, vai ser feito esse tratado de paz e Israel vai aceitar. E nessa aceitação vai ser proposto para a nação de Israel, como eles ainda não têm templo, né, vai ser reconstruído outro templo, lá em Israel, ali perto daquela mesquita onde tem aquele negócio dourado, que eu esqueço o nome. Tem uma que é dourada e tem que é uma prateada. Era para me anotar, eu esqueço, misericórdia. Eu vou na memória, eu não consigo lembrar. Tem um nome específico. Quando for quarta-feira que vem, se eu não esquecer, eu trago isso aqui. Então, para a nação de Israel, vai ser feito esse tratado de paz, ou um acordo de paz, aonde o povo de Israel vai reconstruir esse templo, né, e na reconstrução desse templo, aí vai voltar os sacrifícios, né, aí que o anticristo ele vai se manifestar, ele vai entrar. Só quem pode entrar no templo, desde o primeiro que foi construído, era somente os sacerdotes, consagrado, homem separado, para que pudesse entrar no templo e pudesse oferecer sacrifício pelo povo. Então, o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai quebrar esse acordo, ele vai entrar no templo, que foi construído pelo povo israelita, vai se assentar no trono. Olha o que esse cidadão ele vai fazer, irmão. Aí provavelmente ele vai dizer, aí fora estão dizendo que eu sou o Messias, que eu sou Deus, e eu vou dizer para vocês, eu sou. E a nação de Israel não aceita nenhum ser humano como Deus, não aceitou o Messias, o nosso Senhor e Salvador, quanto mais esse que vai se manifestar em carne e osso, vai dizer que é o próprio Deus, que é o próprio Messias. Aí todo esse acordo de paz, ele vai ser suspenso, porque Israel não aceitará esse tipo de coisa dentro do templo, porque no templo só entra, irmão, quem é consagrado a Deus, só os sacerdotes consagrados ou levantados pelo povo de Israel, amém? Então, mais para frente, nós vamos estudar, quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Passa a imagem, irmão. Isso aqui, ó. Volta um pouquinho. Aí acho que não está não. Não, aí não está não. Livro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, que são a carta para as igrejas. Os 14 versículos à frente aqui, irmão, do 4 ao 19, já é o período de tribulação. Ou seja, nesse intervalo aqui, irmão, quando João viu a carta às igrejas, e o versículo 4 e 5, a igreja, já foi. Se os irmãos estudarem em casa, no capítulo 4 e 5, no capítulo 4, versículo 1, Deus já fala com João, sobe aqui. E João viu que uma porta aberta, ou seja, simbolizando que a igreja já foi arrebatada. Vamos lá, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, até o 19. Esse período aqui é o período da grande tribulação ou da tribulação. Foco em Israel. Nesse período aí, irmão, é que está o que muito crente tem medo do livro de Apocalipse. Isso aqui, irmão, não é para a gente ficar assustado. Isso aqui é para a gente ficar cada vez mais preparado para esse grande dia.
E um pouco mais à frente, irmão, esse versículo aqui, 20, já é o milênio. O milênio, sim, será o reino de paz de Cristo aqui na terra. Que nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E o versículo 21 e 22, irmão, aí, irmão, ó, só maravilha, novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Aí não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais diabo, não vai ter mais espírito maligno, não vai ter mais mentira, não vai ter mais roubo, né? não vai ter mais nada que atrapalhe a adoração perfeita a Deus. Mas até isso chegar, irmão, vai vir o período da grande tribulação. Não queira estar aqui, irmão. Para quem estuda o livro de Apocalipse, né, do capítulo 4 ao 19, só vê coisa ali, irmão, que só a misericórdia de Deus. A igreja não estará aqui, irmão, porque coisas terríveis vão acontecer. Não tem como trazer imagem, porque a imagem vai deixar os crentes assustados, irmão. Mas a gente tem como falar coisas que irão acontecer, amém? Deus abençoe os irmãos, vamos cantar o hino 300, só a primeira estrofe e o coro, senão vamos passar muito da hora, amém? Jesus sim vem do céu em glória, ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã